Thiago Minhoca está no estado de Castelão. Acompanhou, foi uma das testemunhas do massacre do Fortaleza, 6-1, fora o baile, um jogo de 33 finalizações e 13 defesas. 13 defesas. Algumas, assim, defesaças do goleiro do Águia de Marabá. Tá? Então, Minhoca, eu queria que você fizesse logo a sua contribuição aqui para o nosso programa, já que temos um tempo limitado com você, e na sequência a gente já emenda essa nossa análise. Quer que você acompanhou aí direto da cabine do Castelão, meu irmão? Um abraço. Olá, boa noite, Celso. O meu som tá ok, tá chegando bem, tá um eco, né? Ok, tá legal, Por conta tá legal, da tá sala. legal. Por conta da sala e tal. Mas já quero pedir desculpa ao Rodrigo, que certamente deve ter ficado indignado porque eu tô na vertical e não na horizontal, mas na horizontal não tem como, eu já testei antes. E, enfim, né? Boa noite a Luca, a JP, a todo mundo que tá acompanhando. Eu vou ser bem breve, obviamente, na minha explanação, até porque o Luca também vai detalhar bem, junto com o JP. A partida era uma partida para o Fortaleza golear. Assim. Hoje a discrepância do Fortaleza para o que é o Águia, né, que foi um ótimo adversário no sorteio, foi representada no placar. Mas eu não diria totalmente no jogo, embora, como você acabou de elencar aí, Celso, o número de finalizações comprovou o poderio ofensivo do Fortaleza. É muito importante, eu diria, que para esse jogo, uma goleada como foi, tem que se exaltar. O Fortaleza, se eu não me engano, o Luca pode me ajudar, chegou a 57 gols na temporada. 57 gols na temporada. Em abril, é muita coisa. Acho que o Sport está nesse patamar, né? Acho que o Sport já bateu a meta de 60 gols. Então, são muitos gols até agora na temporada. Isso mostra o poderio ofensivo que o Fortaleza tem nessa temporada. Mas algumas escolhas que foram feitas na partida têm que ficar de alerta, sabe? Porque quando você olha um placar como esse, Celso, fica parecendo que dá para replicar isso para situações. Ah, tudo bem, é o Águia, então, quando pegar um jogo de Série A, por exemplo, vai pegar o Lanterna. Digamos que ontem a gente fez aqui o nosso Power Rank da Série A e a gente colocou o Goiás. Digamos que o Goiás se comprove a Minardi do campeonato. Então, contra o Goiás, a gente vai lá e faz esse time que enfrentou o Águia, que a gente tem uma boa chance de vencer. Eu acho que teve alguns recados no jogo. Por exemplo, o Samuel, mais uma vez, jogou de lateral esquerdo. E dá para ver claramente que ele não tem nenhuma destreza defensiva. Ele é um meia. Ele pode ser de volante, ele pode ser o meia ofensivo, pode jogar pela meia esquerda, que até porque ele é canhoto. Você pode pensar ele ali nas funções de meio de campo. Mas para lateral, é muito nítido, é muito óbvio olhar dentro de campo essa dificuldade que ele tem para marcar. Foi assim no Clássico contra o Ceará, ele jogou assim também contra o Náutico, e já no jogo contra o Náutico, foi a primeira vez que ele jogou, eu senti uma certa dificuldade de fechar espaço, de recuperação de bola. Então, eu acho que esse é um sinal importante. E aí vem uma dúvida, não sei se o Lucas também tem informação, daqui a pouco ele pode falar. O Lucas Esteves, por exemplo, já está treinando. Será que é questão de condicionamento físico? Será que é questão técnica realmente? Porque um jogador da função tem que jogar. Se o Bruno Pacheco vai ser poupado, tem que colocar um jogador da função. E já são vários jogos que o Esteves não é utilizado. Então fica uma dúvida por qual razão colocar um jogador que não consegue exercer. Porque assim, tudo bem, Fortaleza, óbvio que ia ter mais posse, obviamente que ia, né, jogar, e o Fortaleza jogou muito sério a partida, o Fortaleza não foi com salto alto, não foi, não, a gente ganha na hora que quiser, não. Fortaleza, desde o começo, com a intensidade alta para fazer logo o primeiro, tentar ampliar o segundo, mas teve sustos, que aí é onde entra no segundo detalhe, que é o que o Fortaleza precisa corrigir. O Fortaleza ainda está com problema defensivo na bola aérea. Uma defesa do Fernando Miguel quando estava 1-0 poderia ter custado um empate. E a jogada do gol do Águia é também uma bola que a defesa não consegue cortar. Já tinha sido também no final do primeiro tempo. Então, quando isso se torna um padrão, e quando você não utiliza um jogo como esse para, tipo assim, não, tá tudo bem, 6-1 e é o que importa, é isso. Claro que é o que importa, é isso, é a goleada. Mas se você não vê aonde os problemas ainda não estão totalmente corrigidos, como é a questão do sistema defensivo, e essas opções que estão chegando agora para a defesa do Bernardo, que tem, assim, a torcida do Fortaleza tem que acreditar que o Bernardo vai ser a peça ideal para encaixar, para dar mais solidez defensiva. Um jogador de boa primeira bola, ele foi destaque no Campeonato Paulista nesse fundamento de rebatidas, e eu acho que Fortaleza precisa ter aquele zagueiro do alívio, sabe? Aquela bola aérea, e hoje eram dois zagueiros que tinham estatura,
e o Benevenuto é muito bom, né, nesse quesito, e às vezes o time permitia o adversário, como foi na jogada do gol do Águia. Então, no geral, Celso, eu diria que o Fortaleza fez o que tinha que fazer, porque eu tinha até conversado também com o Luca da última vez, né, acho que das duas últimas vezes, o jogo do Águia aqui, depois do título, é golear, porque no jogo do Pará, depois da sequência, que é bom até lembrar, né, o Fortaleza mudou algumas datas. O jogo que seria contra o São Lourenço, numa quarta-feira, passou para quinta, e o jogo contra o Curitiba, que seria no sábado, passou para o domingo, o que deve também até acarretar na mudança de esporte Curitiba da Copa do Brasil, do jogo da volta, que seria numa terça e deve passar para uma quarta-feira. Então, o jogo agora contra o Águia no Pará é aquele jogo que até o Luca mencionou. Coloca menino, coloca ali alguns garotos e tal, mescla com alguns jogadores que estão sem espaço, sem minutagem, mas o que tinha que se fazer foi feito. Mas é muito importante olhar para esse resultado e o desempenho em campo, o que é que precisa corrigir. Porque numa Série A, você vai encontrar jogadores de mais qualidade, a bola parada tem que ser melhorada, estou falando defensivamente, o Fortaleza precisa melhorar esse aspecto, né, jogadas de escanteio, faltas laterais, e eu acho que esse é o resumo que eu diria, Celso, da partida, né, uma partida onde o Fortaleza teve totais condições de fazer uma goleada histórica, Pikachu, que estava numa iaca impressionante, botou bola Mais na de quase trave, 2 meses, né? né? Impressionante. Eu não sei se o Luca tem essa informação. Luca, os dois gols primeiro dele foi de pênalti. O primeiro, acho que o primeiro foi na estreia do Cearense. Não sei se foi de Não, pênalti. não, o primeiro foi normal. O segundo, e ele fez, né? Fez aquela coisa do tirar a iaca e tal. Então é um bom momento também para tentar recuperar alguns atletas, né? O Romero e tal. Já falando aqui também um pouquinho de alguns jogadores. Acho que o Zé jogou muito bem hoje. Eu acho que naquela coisa que a gente falava do sem o Caio, como é que o time reage, eu acho que o Zé exerceu bem essa função, o próprio Pochettino jogando essa função. O Zonocelo, não sei se ele estava sentindo um pouco o ritmo. Acho que ele entrou até bem, mas deu para ver nos finais, não sei se ele levou uma pancada ali, teve uma disputa de bola que depois ele ficou um pouco mais lento e tal. E eu não sei, tem que dar tempo ao Zanocelo, né? Mas às vezes me parece ser um jogador de característica lenta. Na dinâmica que o Voivoda gosta, pode ser um problema mais à frente, não sei. Enfim, vamos dar tempo ao tempo. Mas o meu resumo é esse, Celso. Um time que fez o que tinha que fazer e que, se for mais inteligente, retire aqui onde precisa melhorar. Não é achar que está tudo resolvido. Até o Fortaleza sabe muito bem disso, mas fez o que tinha que fazer. Boa, Minhoca. Você fez um ótimo resumo aí do que a gente vai seguir debatendo. Você fica aí o tempo que tiver disponível para fazer qualquer complemento, mas foi bom que você conseguiu dar uma contribuição importante. Com isso, tá? Eu vou acionar Luca Laprovitra e JP Pereira para a gente seguir analisando aqui o que está por trás, né, dessa goleada do Fortaleza. Porque ali na apresentação, no abre aqui dessa pauta, eu falei rapidamente números que eles chamam a atenção por si só, né? Uma goleada por 6-1. Eu sempre acho curioso, né? Uma goleada por 6-1 sempre me faz perguntar, pô, como é que esse time levou esse um gol, né? Eu sempre fico, pô, eu sei, você mete 6, normalmente você tem uma superioridade, não sei se técnica ou de proposta de jogo, que é difícil você imaginar como é que um time desse leva um gol, mas você vê ali um 6-1 no placar, fora isso, 33 finalizações, 13 defesas do goleiro, pelo menos, sei lá, uns 8 milagres ali que o goleiro do Águia protagonizou, né? Então, eu acho que isso traz, talvez, no primeiro momento, aquela coisa, pô, super positiva. E, por outro lado, você já fica, pô, mas como é que só fez 6, né? Se chegou 33, como é que só fez 6? Então, dentro desse bolo, né? Vou voltar para o nosso copo meio cheio, meio vazio, que eu queria tocar a bola aqui com o Luca e com o JP, né? O que é que chama atenção para vocês aí, né? Que, para complementar a minha abertura, diria que o Fortaleza é um time maduro em vários aspectos, apesar das mudanças que o elenco vai passando, as atualizações, as novas propostas de jogo. É um time
muito consistente. E eu acho que isso, via de regra, acaba se comprovando nesses testes, sabe? Testes que jogos que valem realmente algo mais do que uma rodada de fase de grupo de Copa do Nordeste ou de estadual, e onde você se depara com um adversário de menor nível técnico, ou nesse caso, de muito menor nível técnico. E acho que nesses eventos, nesses encontros, o Fortaleza realmente, por ser um time maduro, por ser um time que já está trabalhando junto há bastante tempo, com o mesmo treinador já à frente da equipe há bastante tempo também, acho que o Fortaleza nesses eventos, nesse tipo de jogo, ele consegue sim mostrar sua qualidade técnica, fazer valer, mesmo quando utiliza um time reserva, como foi no caso desse jogo da terceira fase da Copa do Brasil, jogo de ida contra o Águia de Marabá. Então, Luca, com essa abertura, companheiro, eu queria que você trouxesse também a sua leitura de Fortaleza 6, Águia de Marabá 1. Boa noite, Celso, JP, Thiago. É um jogo que a gente pode... É o tipo de jogo que eu gosto de dizer, que quando o time goleia e joga relativamente bem, não quer dizer nada. Mas quando se complica com besteira, quer dizer muita coisa, né? Esse é o típico jogo, né? O Fortaleza, ele até mais ou menos uns 30 do segundo tempo, estava ganhando de 3-1. E eu acho que teve um Fortaleza em 45 minutos, que foi muito dominante, muito em cima, que fez 3-0 e poderia ter colocado muito mais gols em cima do Águia. Não foram só gols, grandes defesas, mas também muitos gols perdidos. E deu para ver claramente a irritação do Vojvoda no banco de reservas. Ele estava bastante irritado com as chances perdidas, com os erros do time em campo. E o Fortaleza, ele realmente jogou ali para o gasto e fez 3-0, jogou bem no primeiro tempo, fez o que se esperava dele nos primeiros 51 minutos, né, que foi ali o 6 de acréscimo. E um 3-0 bem tranquilo, sem sustos. E logo no começo do segundo tempo, o Águia ele diminui numa jogada aérea, uma outra falha. O Fortaleza falhou 2 vezes na jogada aérea. Eu acho que é normal o time ter erros, eu acho que é normal o time falhar. O problema é que muitas vezes as falhas do Fortaleza elas acarretam em gols, né? E elas acarretam em gols que trazem complicações. E são falhas sempre nas mesmas recorrências, né? Por exemplo, eu vejo muita gente que critica o Ceballos por uma segurança e o Benevenuto, que é um zagueiro que passava muito segurança ao torcedor do Fortaleza, que a torcida do Fortaleza gosta bastante, hoje estava muito inseguro, falhou em mais de um lance, falhou várias vezes. Hoje eles trocaram de papel, né? Enquanto o Ceballos fez um jogo firme, um jogo seguro, um bom jogo, não só pelo gol, né? Também teve outras oportunidades, jogou bem. O Benevenuto já se complicou com besteira, já errou bola. Eu acho que poderia ter levado amarelo numa falta que ele cometeu no segundo tempo. O juiz até foi bem legal nesse tipo de situação. E o Fortaleza podia ter se complicado um pouquinho, né? Depois desses primeiro gol do Águia. Porque 2 minutos depois teve uma jogada do Águia, acho que com o Vander, meio campista deles, bem arisco, que ele entra pela lateral, pelo lado esquerdo da área e o Ceballos ele consegue afastar. Era o Águia, mas é aquele tipo de entrada que foi muito bonita, por sinal, que talvez, por exemplo, se fosse contra o Fluminense, no ano passado era pênalti para o Fluminense. Hoje, cara, não foi pênalti. E se fosse, seria bem discutível, mas é uma entrada arriscada que poderia, contra um adversário talvez mais pesado, mais tarimbado, o VAR ver de outra maneira, o juiz ver de outra maneira. Não esquecer do ano passado o pênalti surreal para o Fluminense no Maracanã, de uma jogada não é pouco, muito fora da área, e que ainda assim o juiz deu pênalti, junto com o mesmo auxílio do VAR, né? Então o Ceballos tem que ter mais cuidado com isso, e é uma coisa recorrente, né? O Fortaleza e essas faltas, esses pênaltis dados, essas lambancinhas, essas faltas de concentração, essa bola atrasada. Teve na primeira final do Campeonato Cearense, por exemplo, na semifinal da Copa do Nordeste, fez desculpas o Crispim, com o Eric. Teve também na primeira fase do Campeonato Cearense, também ali, se não me engano,
também com o Eric, eu acho, também no PV, também que teve uma dessa no Clássico, e teve em outros momentos da temporada. Então o Fortaleza tem que ter muito cuidado nesses 2 pontos, né? Essa marcação muito forte dentro da área, porque o Fortaleza, muitas vezes ele não sabe diferenciar quando ele tem que marcar muito forte ou quando ele só tem que cobrir dentro da área. Muitas vezes existe essa dúvida para a defesa do Fortaleza. Isso devia ter sido deve ser melhor visto. O Fortaleza muitas vezes ele tem que entrar mais duro na jogada e não entra, e muitas vezes ele tem que observar e não observa, caso do jogo de hoje e caso de outros momentos. E a jogada aérea, porque não dá, cara, não dá. O Fortaleza toma muito gol por cima, e de equipes que ainda não são aquelas realmente que o Fortaleza deveria ter medo de jogar na jogada aérea, né? Então o Fortaleza tem que consertar isso para ontem. Eu vou lembrar que ano passado a gente fez essa mesma indagação, que o Fortaleza não vinha levando tantos gols, mas vinha falhando na jogada aérea, e muitos jogos do início da Série A foram perdidos na jogada aérea. Exemplo, por exemplo, um jogo dos melhores jogos do Brasileiro no ano passado, que o Fortaleza perdeu de 1-0 para o Corinthians, lá em Itaquera, né? Perdeu na jogada aérea. Então o Fortaleza tem que consertar isso. Sábado já tem um jogo muito importante contra o Internacional, que tem um time relativamente alto e tem bons jogadores na jogada aérea, apesar de hoje já ser um time mais móvel no setor inicial, né? No setor de frente. Voltando ao jogo, depois disso o Fortaleza ele demorou um pouco para conseguir entrar de novo no ritmo, né? Eu acho que eram uns 20 e poucos minutos quando ele traz uma substituição tripla, né? Entram Galhardo, Moisés e Zanocelo, saem Romarinho, Caleb, e saiu outro agora que eu não tô lembrando. Minhoca, você consegue? Pikachu não. Guilherme, né? Guilherme tinha entrado isso. E aí passou o Pikachu para lateral. Para lateral, né? Então ele faz essas mudanças. O Moisés ele dá uma nova dinâmica. O Galhardo traz um pouquinho melhor a bola. Aí o Minhoca saiu só para poder ajudar aqui. O Galhardo ele conduz um pouco melhor a bola. O Fortaleza, numa jogada de fora da área, no chute de fora, faz 4-1 com o Galhardo, mas a melhora mais substancial se traz justamente com a saída do Silvio Romero. O Silvio Romero hoje fez um jogo assim para se esquecer, né? Silvio Romero ele foi muito mal, ele destoou totalmente do jogo em campo, ele destoou até dos jogadores do Águia dentro de campo, né? O Silvio Romero ele tem dias assim que você olha e você vê, caramba, que artilheiro, que matador, que cara decisivo, mas tem dias que você olha e pergunta como é que esse cara virou profissional. A irregularidade do Silvio Romero, que é a marca dele no Fortaleza, né? Ela foi hoje muito visível dentro de campo. E ele destoava. E a entrada do Lucero deu uma nova movimentação ao Fortaleza, uma nova movimentação, uma nova preocupação para o Águia. O Fortaleza ainda teve a chance de ampliar ali aos 38, 37 mais ou menos, quando teve um pênalti não marcado no Iago Pikachu. Aqui eu já acho que o VAR errou. O jogador desloca o Pikachu, agora eu não estou lembrando do jogador do Águia. E no finalzinho, já nos acréscimos, como o Fortaleza vem fazendo em algumas oportunidades, né? Aconteceu, por exemplo, nos jogos internacionais contra o Maldonado e contra o Palestino. Apesar de não ter sido, aconteceu com o Santa Cruz também, né, na Copa do Nordeste, contra o Bahia também na Copa do Nordeste. O Fortaleza vem fazendo muito bem esses gols aí, depois dos 45 minutos, às vezes até dos 40, como o gol do título no último sábado, né? Então o Fortaleza faz 2 gols nos acréscimos, um deles com o Iago Pikachu, que afasta a má fase, né? Ele não vinha fazendo um jogo ruim, mas vinha perdendo muitos gols na partida, ele perdeu muitos gols muito feitos. Ele fazia aquele jogo, Luca, de que queria tirar essa zica, né? Queria fazer o gol a qualquer custo. Toda a bola que vinha. Sabia, né, velho? Era o dia. Hoje era o dia. Exatamente, era o jogo. Se tinha um jogo que podia fazer isso, era hoje. Não é menino, né? E hoje ele sai com um gol e uma assistência, né? Do jogo. Não só o gol, ele também deu uma assistência pro gol de Guilherme. Um gol que ele podia ter finalizado e ele ainda assim passou pro Guilherme. Já mais no segundo tempo, quando ele teve a oportunidade de fazer a mesma coisa, ele já não fez. Ele bateu direto, ele não teve pena. Na verdade, agora eu lembrei quem o outro que saiu, foi o Pochettino.
Agora eu lembrei, o Guilherme foi até o fim do jogo. Isso, o Iago acabou de mandar aqui para mim e eu estava encontrando um momento para complementar. Foi o Pochettino aqui, agora que eu lembrei, foi na memória. E aí o Fortaleza faz 6-1. E alguns números importantes desse jogo de hoje, Celso, que é a maior goleada não só do Fortaleza, mas do futebol cearense na Copa do Brasil. A maior goleada do Fortaleza até então vinha lá em 2004 com o mestre Givanildo de Oliveira, treinador, 5-1 no Rio Branco do Acre, também lá no PV. Do futebol cearense, 2010, Ceará 5, Pico 0, em Picos, né? Na verdade, acho que, se não me engano, foi em Teresina, no Lindolfo Monteiro, né? O Lindolfão, se eu não estou enganado. E o Fortaleza quebra, né? Quem tem uma goleada 6-1, Fortaleza que quebra isso. Também, outro recorde quebrado, o Vojvoda se torna o primeiro técnico a completar 15 jogos na Copa do Brasil pelo Fortaleza, supera o Fernando Dinando Teixeira, que fez 14 jogos, se iguala ao Ferdinando com mais temporadas comandando o Fortaleza Copa do Brasil, agora são 3. Então, e o Iago Pikachu se iguala ao Rinaldo, né? O Rinaldo que marcou gol em Copa do Brasil pelo Fortaleza em 2004, 2006, 2007. O Pikachu se iguala ao Rinaldo em 2021, 22 e 23, também sendo os dois únicos jogadores do Fortaleza na história a marcarem gols em 3 Copas do Brasil diferentes. Sim, nem o baixinho Clodoaldo conseguiu esse feito. Ele só marcou em 2000, 2001, 2002 não estava no Fortaleza, 2003 passou em branco, 2004 saiu antes de voltar, em 2005 também não marcou. E aí, alguns dos recordes do Fortaleza que chega aí. Acho que já é o quinto ano, dos últimos 5 anos, o Fortaleza, pela 4ª vez, ele não inicia do começo da competição. Foi assim em 2019, como campeão da Série B. Foi assim em 2020, como campeão do Nordeste. Em 2022 e agora em 2023, ele chega como um time que vem da Libertadores. Boa, JP. Agora, perdão, boa, Luca. Agora vamos com o JP aqui. Cara. Que isso? Isso, quando acontece com o goleiro, o cara leva aquele frango, tá ligado? Leva aquele peru. É quando o cara tá olhando a jogada da frente, né? E tirou o olho da bola, ferrou, velho. E aí eu já tava olhando para JP antes de congratular a Luca pela análise. Mas JP, agora sim, querido, queria que você complementasse a análise de Luca com o seu olhar também sobre essa goleada. O que é que você traz, né, desse atropelo do Fortaleza? Quais são as nuances de mais essa goleada na temporada do Tricolor do PC? Esse jogo era uma janela para o Fortaleza, Celso. O sorteio trouxe o que talvez fosse de melhor possível, né, para o Fortaleza. E o Fortaleza utilizou de uma maneira muito inteligente. Precisava fazer esse jogo para que a volta, né, continuasse sendo uma janela, porque se por algum acaso tivesse complicado hoje, um empate ou um gol de diferença, 1-0, 2-1, talvez demandasse ali na volta, né, um time mais com cara de titular, mas no momento em que faz 6, a gente já sabe, né, que daqui a 15 dias, né, não é isso, Luca? No próximo meio de semana é Sul-Americana, e depois, né, que vai ser somente a volta, a gente já sabe, e aí o Fortaleza já vai estar numa maratona de Série A, né, já vai estar indo ali para sua 3ª rodada, né, vai ser pré-3ª rodada esse jogo, já vai ter no meio de semana que vem uma Sul-Americana, onde na estreia o Fortaleza foi com um time mesclado, né, porque antecedia ali a final importantíssima do estadual, que né, acabou sendo uma missão mais do que cumprida, porque trouxe um bom resultado, mesmo com o time mesclado ali na Sul-Americana, e consegue o título. E hoje era um jogo para isso, para descansar, para fazer testes, né? E a gente já viu claramente desde a escalação, a partir do momento em que Vojvoda traz somente Zé Wellison como volante, né? O único volante de ofício, com Zé e Pochettino e Caleb já jogando numa linha à frente dele, nessa essa dupla de meia, algo que dificilmente a gente vai ver de cara nos grandes jogos da temporada, nos grandes jogos de Série A, nos jogos fora de casa, né? Dificilmente a gente vai ver só um volante sendo escalado, ainda mais sabendo que o Fortaleza defensivamente ainda tem
ajustes a serem feitos, mas é um Fortaleza que inicia avassalador. No momento em que Dudu faz 1-0 com uma certa tranquilidade, né, com uma jogada que Fortaleza faz uma linha de passe ali de cabeça dentro da área e acho que é o Caleb que dá assistência, não é isso, Luca? Para o Dudu abrir o placar. Era um momento do jogo onde Fortaleza, com 7 minutos, já era amplamente superior, já tinha chegado, né, e a gente alinhava ali algumas pautas dentro do nosso grupo. E seria um jogo protocolar. Ali naquele momento já dava para ver que seria um jogo protocolar. Um jogo onde o Fortaleza iria mesmo já à frente do placar desde o início, mas iria manter a posse, iria se manter criando, iria se manter, né, circulando a área do Águia. E foi isso que aconteceu. Foi um Águia que foi valente muito pelo jogo do Axel. E aí, Axel, que é o goleiro da equipe. A atuação e aí só um parênteses, né? Eu parei para dar uma olhada aqui, dar uma pesquisada. É um goleiro já de seus 30 anos, que para o goleiro ali talvez esteja chegando no auge, né? A gente sabe que o goleiro dura um pouco mais. E é um cara que, pelo menos aí desde 2018, roda ali no futebol do Pará. Tunaluz, o Parauapebas, enfim, até chegar o Águia. E numa atuação dessa, mesmo levando 6, costuma ser um jogo de abrir portas. É um jogo que pode alçar ali ele a uma Série C, ser um time reserva, porque a quantidade de defesas que ele foi exigido hoje, né, e defesas de todo canto, de finalizações a queima-roupa, de finalizações de longe, de finalização entrando em diagonal pela esquerda, pela direita, né, jogador chegando como homem surpresa, como o próprio caso do Dudu, que abre o placar, que é um lateral, né. Muitas situações onde o Fortaleza criou, foi chegando, mas demorou um pouco, né, mais do que parecia, para de fato ter tranquilidade. Porque faz um 2-0 e aí, após o 2-0, o Águia começa a se soltar na partida e foi um Águia que, ok, não criou chances claras, né, não criou grandes chances, mas no 2-0 foi um Águia que começou a ter cruzamentos ali mais de longe, buscando a área do Fortaleza, sabendo que Fortaleza tinha alguma dificuldade ali nessas bolas mais cruzadas, nessas bolas mais viajadas. Foi um Águia que começou a ter algumas escanteios, né, de ali ir chegando e fazendo força, passou a ter bola parada ali ao redor, que não é uma chance clara, mas sempre leva ali algum aperreio, né? Então, foi um Águia que em algum momento quis ser um franco atirador ali. Na sorte do Fortaleza tá perdendo alguns gols e do seu goleiro tá numa noite que a gente pode chamar, tem que chamar de inspirada, sempre fazendo a ressalva de que levou 6, mas esteve numa noite inspirada, porque se não estivesse seria 12 ou mais, né? E aí já nos acréscimos, né, na reta final do primeiro tempo, faz o terceiro gol, e aí esse terceiro gol, na minha visão, é o que dá a calma total. É o que faz o time descer para o intervalo muito tranquilo, sabendo que vai voltar tranquilo, porque o jogo já está totalmente na mão, mas voltou de uma forma além do que se poderia, talvez. Lógico que o jogo já estava resolvido, isso não iria mudar. Pela qualidade, pela discrepância, né, entre os dois elencos, entre os dois times, entre os dois projetos, isso não iria mudar. Mas foi se Lucas citou que em um momento do jogo Vojvoda ficou ali muito agitado, ficou ali gritando muito, foi nessa volta do segundo tempo. Porque o Fortaleza já leva um gol, leva o 3-1 e o Águia passou a ter um pouco mais a bola. Não vou dizer que dominou o Fortaleza, porque isso não aconteceu, mas foi um time que parecia que iria sonhar, parecia que ia construir alguns caminhos, por mais que o Fortaleza, no momento em que subiu, né, um pouco mais a sua intensidade, no momento em que quis voltar um pouco mais para o jogo, conseguiu controlar esse jogo, conseguiu parar de sofrer perigo, e aí já na reta final, né, Lucas já falou bem, o Fortaleza é um time que está acostumado com isso, está acostumado a na reta final massacrar os seus adversários de menor qualidade, e mesmo quando não tem essa discrepância tão grande, mas é um time que está atento e fisicamente muito inteiro, né? Essa parte, o mental e o físico nessa reta final do jogo
pesam muito, mais do que técnica, tática em vários momentos, porque o Vojvoda já passa a fazer mudanças, né? Já faz fazer mais testes ainda, traz o Zanocelo, mexe o Pikachu, faz o time ali, vai para um lado, vai para o outro, tira Romero, que vinha fazendo uma partida muito ruim, seria uma chance para ele, mas que ele não consegue agarrar, traz de volta Galhardo e Lucero, que são os caras de confiança para botar essa bola na rede, né? E Galhardo, depois que entra, já digamos assim, mostra para que veio, né? Consegue fazer 2 gols nessa reta final. Guilherme dá faz um gol e dá uma assistência para o gol do Pikachu. Então, foi o momento, né, do espantar os fantasmas. Se Romero não conseguiu, Pikachu fez o dele, né? Thiago Galhardo entra e faz os gols para ganhar ainda mais moral com a torcida, né? Faz a comemoração ali, faz a dancinha, filma a torcida muito empolgada, né? Empolvorosa, e faz um resultado que tem que ser feito. Respeitar o adversário é jogar sério até o final. É você não desistir da partida, não é ficar de brincadeirinha. Isso aí pode acontecer, ocasionalmente vai acontecer, mas ter seriedade, né, ter preocupação, e o Fortaleza mostra isso com o adversário e principalmente consigo mesmo. Mata o jogo, garante a classificação, né, vai para um jogo ainda mais protocolar dentro de casa, onde Vojvoda com certeza vai deixar um time muito tranquilo para entrar em campo, e isso, entrar em campo com essa tranquilidade ajuda, né, para fazer teste, ajuda para ganhar moral, e pode ser que mais na frente outro jogador, né, aproveite, como o Pikachu pôde fazer no jogo hoje, né? E o Fortaleza vai para a estreia, né? Estreia em casa, na verdade, contra o Internacional, que não vai ser um jogo fácil, o Internacional que precisou hoje correr bastante contra o CSA para virar a partida, né? Então, agora encara uma viagem pela frente, enquanto o Fortaleza fez um jogo em ritmo de treino, né? Dentro de uma... É engraçado porque dentro da periodização aí, talvez, de treinamentos, talvez hoje fosse o dia do famoso coletivo, né? Você pegando aí do domingo para a semana, o Fortaleza estreia no sábado, Luca? Ou eu tô... Isso é no sábado mesmo, né? Então... Sábado contra o Inter. Dentro de uma periodização mais comum, hoje seria o dia de campo aberto e o jogo contra o Águia, para os principais titulares ali, né, que vão entrando no decorrer da partida, foi basicamente isso. Foi um treino de luxo, né, um treino de ganhar moral, e o Fortaleza vai muito bem para essa estreia sábado, né, descansado, treinado, com ajustes, né, enquanto seu adversário, além da viagem que vai ter pela frente, teve um jogo bem cansativo aí, e o Fortaleza cumpre essa missão, né, de ter uma janela aberta e conseguir, de fato, né, e essa janela que talvez já tenha sido aberta desde a estreia da Sul-Americana, né, quando já conseguiu rodar o time bastante ali, eu acho que a gente pode dizer que fecha assim essa janela, né, e aí com a estreia na Série A pela frente, que já não vai dar mais para não ter os seus melhores jogadores, né, nesse momento em campo. Agora força máxima, concentração máxima para o Fortaleza voltar e fazer mais uma temporada histórica, como já vem de 2, né? Precisa ter esse bom início. E o Fortaleza tem a melhor preparação possível, digamos assim, para poder fazer esse início da melhor forma. Bom, pode falar. Fica à vontade, irmão. Só uma coisa assim importante, a importância da vitória de hoje, cara. Não é mistério para ninguém que os times do Nordeste eles têm que viajar 10 mil vezes mais do que todo mundo, né? Os times do Norte e Nordeste. Até falando na transmissão da loucura que foi pro Águia, né? Que saiu de Marabá, foi para Castanhal, de Castanhal foi para Belo Horizonte para vir para Fortaleza. Não é uma loucura. E quem vai passar agora? O Fortaleza vai passar 10 dias fora, né? Depois do jogo contra o Inter. O Fortaleza vai para a Argentina jogar contra o São Lourenço no dia 20.
O jogo é dia 20, então o Fortaleza deve chegar ali uns 2 dias de antecipação, né? Deve ali descansar depois do jogo do Inter no domingo, né? Uma folga merecida. Treina na segunda-feira e depois deve ir para a Argentina, né? Para Buenos Aires. Não volta para Fortaleza, provavelmente, né? Porque já tem jogo importante contra o Coritiba no Brasileiro, né? Já joga contra o Coritiba no dia 23, ou seja, 3 dias depois já tem o Coxa no Campeonato Brasileiro. E depois, 3 dias depois do jogo contra o Coxa, já pega o Águia de Marabá em Belém. Ou seja, o Fortaleza ele não vai ter tempo de descanso, não vai ter tempo nem para voltar para Fortaleza, provavelmente, nesse tempo. Então o Fortaleza vai passar praticamente 10 dias fora de Fortaleza. Então imagina toda a preparação que vai ter que ser para isso. O Fortaleza é uma vitória muito necessária de hoje. Esse placar que foi feito é muito necessário. O Fortaleza, que apesar do Bahia ter vindo agora, né, Salvador é praticamente sudeste para a gente aqui do Ceará, é uma viagem muito longa. Então o Fortaleza ele vai tranquilamente passar dos 100 mil quilômetros rodados esse ano, né, que é uma coisa surreal, é muita coisa. Então o Fortaleza, ele realmente, hoje ele fez o que ele precisava fazer pela temporada. Serão 19 viagens na Série A, 19 viagens, todas praticamente que são de Salvador, Cuiabá e Goiânia, que são longes também. Salvador ainda menos que as outras duas, mas Goiânia e Cuiabá são bem distantes para a gente, não tem nem voo direto, e Salvador raramente também tem. O Fortaleza vai ter que fazer viagem para Belém, vai ter que fazer 19 viagens em Série A, pelo menos 18 bem desgastantes, né? 3 horas e meia que é São Paulo, são 3 horas e meia, é desgastante, são 5 viagens dessas, 6 viagens dessas só na Série A. Tem aí 3 viagens desgastantes na Sul-Americana no mínimo, para a Argentina, para a Venezuela, que é altamente desgastante, e para o Chile também, que é bem desgastante. Então o Fortaleza, nesse momento, ele consegue retirar um pouquinho, né, desse peso das viagens e vai conseguir poupar. E, cara, em Belém é o jogo assim que, se pudesse, eu poupava até o Vojvoda, né? Porque deve ser, quem não for jogar assim, quem tá mais desgastado, eu mandava de Curitiba de volta para Fortaleza e levava assim, botava uma galera que não tava jogando de Fortaleza para Belém, tipo um moleque da base, e descansava o pessoal, porque Fortaleza fez muito certo em abrir o maior placar possível hoje, Celso. Boa, meu caro. Então agora vamos amarrar aqui a nossa análise com os destaques individuais, porque eu acho que vai ser bem interessante agora, viu, Lucas, JP? Já que a gente está falando de poupar, de observar, de jogadores se recuperando, Zica indo embora, eu acho que essa análise de destaques vai ser importante aqui para a gente complementar nossa leitura. Luca, vou começar mais uma vez aqui com você. Queria que você me trouxesse, obviamente, os destaques positivos. Você está no silencioso, meu irmão. Rapaz, foi mal. Agora. Posso começar pelos negativos? Eu gosto de começar pelos negativos. Vai arrumar negativo, companheiro? Fica à vontade. Meu amigo. Tem que ter, cara. São críticas pontuais, porque são críticas de coisas que não vêm só de hoje, né? Vou começar nessa crítica negativa com o garoto Samuel, que é uma crítica que ele entra nesse top 3 negativo, acho que nem por ele, e um pouquinho por ele também, mas mais porque a gente vê que realmente não dá ele ali de lateral esquerdo, não dá, ele não tem a menor condição, ele não dá, mas também fica uma pequena crítica ao Samuel. Num jogo como hoje, ele podia ter sido mais arisco, podia ter mostrado o que a gente chama de personalidade. O lado esquerdo do Fortaleza inexistiu em boa parte do jogo. E muito se deve porque o Samuel não fazia essa passagem, não fazia essa dobradinha, ele não agredia. Não sei se é porque ele tinha medo de dar espaço, e ainda assim ele deu bastante espaço, mas eu acho que ele podia ter sido colocado um pouco mais a cara na partida de hoje. Mas eu entendo que ele talvez não tivesse tão confortável ou inseguro pela função que tinha que desempenhar em campo, mas ainda assim fica esse adendo. O segundo lugar para mim fica o Marcelo Benevenuto. Foi muito inseguro, errou muitas jogadas, falhou no lance do gol, atrapalhando ali a jogada. Ele vem descendo, acho que ele atrapalha ali a subida dos 2 jogadores que estavam na jogada, né? E
teve alguns outros errinhos, foi bem seguro hoje o Benevenuto, e já não é de hoje, não à toa. O Benê hoje está no banco do Fortaleza, ele não vem tão seguro contra outras épocas. E aqui o Silvio Romero, cara, não tenho o que falar, muito mal, destoou completamente do restante da equipe, muito mal. Se ele quer, né, ter esse espaço com o Lucero, que hoje já chega a 12 gols e 6 assistências na temporada em 20 jogos, participa de gol quase toda a partida que entra em campo. O Galhardo, que já hoje deixou 2 gols, foi um belo recado ao Silvio Romero, né, que ele perdeu muitos lances, perdeu contra-ataques, perdeu gols feitos. Foi um recado ali importante para o Silvio Romero, que ele tem que melhorar o padrão dele dentro de campo, né. Continuando aqui, vamos para os positivos, né? Que vocês até pegaram aqui no positivo. Eu vou começar. Deixa eu só perguntar para JP se ele tem algum negativo, se ele vai pular essa. Para não ficar longe, eu vou pontuar somente Romero. E aí, eu quero dizer que entendo, né, os argumentos de Luca para Samuel, para Benevenuto, mas numa partida dessa, Samuel deslocado ali de posição. Não acho que seja um jogo, que seja uma partida como um todo. Que tenha sido atuações para a gente falar em piores, não. Pode ser ali um ponto, sei falar de algo ou outro de ressalva, mas de pior mesmo, somente Romero, que destoou bastante, né? Era um jogo para ganhar moral, ganhar confiança, voltar ali para a briga, para sonhar em participar mais, em entrar mais, e ele conseguiu talvez o contrário. Ele conseguiu dar mais certeza de que é Lucero, e depois de Lucero, o centroavante reserva é Galhardo, mesmo que Galhardo seja um titular, mas é o segundo centroavante. Né? E o terceiro, talvez, Romero, para algo a se ficar de olho aí para o restante da temporada, mas só vou trazer Romero mesmo, e aí Luca pode voltar com os melhores. Então vamos lá, né? Aqui já pegando aqui o passe, diferente do Romero, eu vou colocar pro gol. Piadinhas à passe. Cara, eu vou começar com o Pikachu, né? O Pikachu, para mim, foi o número 3 aqui para completar o pódio, medalha de bronze. Foi um jogo que ele entrou no pódio graças pelo gol no final, porque ele estava atrás. Ele não jogou mal, ele jogou bem. Hoje, e olha que ele começou numa posição onde ele vem atuando, que é na ponta direita, meia direita ali, e depois teve que voltar para a lateral. E foi bem. E atacou e fez de tudo, buscou o gol, ele precisava dessa zica. Eu acho que hoje foi aquela partida que a gente viu um pouquinho mais do Pikachu que a gente era acostumado a ver. Né? Ainda não é aquele Pikachu, mas dentro do que a gente vê o Pikachu nessa temporada já é uma bela evolução. E aí, hoje, um gol, uma assistência, foi muito bem, puxou vários contra-ataques, criou várias oportunidades, perdeu muitos gols, mas perdeu muitos gols porque ele também procurou muitas vezes estar em condições para finalizar. Então eu acho que isso também tem que ser levado em consideração. Ele buscou muito o jogo, né? Então para mim ele fica em terceiro lugar. Em segundo, cara, eu vou ficar com o Ceballos, né? Eu acho que também é outro que a gente começou ali bem a temporada, depois teve algumas oportunidades e não foi bem, foi inseguro. Hoje ele foi muito bem, apesar da jogada de risco ali no segundo tempo com o jogo do Águia, contra o jogador do Águia, né, no Wander, se eu não estou enganado. Um jogador de muita qualidade. Eu já ressalto aqui, eu gosto muito do Ceballos. Ele tem todas as características de um ótimo zagueiro. Eu acho que o principal defeito do Ceballos é realmente a imaturidade dele como defensor. Eu acho que ele é um pouco imaturo, ele se arrisca em alguns momentos de forma desnecessária. Mas hoje ele fez o seu primeiro gol, não só pelo Fortaleza como profissional, e quase fez um golaço dentro da área, chapelando o adversário e batendo de voleio. Jogou muito bem, foi muito seguro, cortou várias bolas ali. É um zagueiro que realmente é aquele tipo de jogador que tem 20 anos, 21 anos, é um jogador que realmente a gente tem que olhar e pensar, pô, cara, esse é o cara que a gente tem que ter paciência, né? Esse é o cara que a gente tem que ter paciência, jovem, zagueiro, vindo de outro país, é aquele cara que tem, né, características boas, e se for bem trabalhado, em jogos como hoje, são importantes para esse tipo de jogador, e hoje ele foi muito bem, né? E o melhor em campo para mim, ele...
cara, não tem como não dizer que foi ele. O cara meteu 2 gols, mudou o jogo, fez o gol que trouxe a tranquilidade e ainda fez um golaço ali no finalzinho, que foi o Thiago Galhardo, né? E é outro jogador que precisava disso, né? Não jogou bem as 2 finais do estadual, vinha marcado ali pelos jogos contra o Cerro Porteño, onde não jogou bem, onde perdeu pênalti, pela expulsão no Clássico Rei do Copa do Nordeste, ficou bem marcado pelas 2 eliminações, não jogou bem no estadual nas finais, então nos jogos mais decisivos da temporada ficou aquela interrogação, e hoje era, querendo não, um jogo decisivo, era um jogo que Fortaleza podia ter se complicado, né? Podia ali ter se complicado, o Águia podia talvez ter achado um segundo gol e aí vinha super vivo para o jogo da volta em Belém daqui a 2 semanas, onde o Fortaleza provavelmente viria exausto, né? Teria que vir exausto de uma sequência de viagens. O Galhardo foi lá e fez um belo jogo, um belo gol na jogada de individualidade, faz o 4-1, né? E depois faz o 6-1, que de vez limpou a alma de todo mundo. Eu acho que o torcedor do Fortaleza, apesar de ter rebaixado o Águia, ainda está engasgado com 2010. Então, lavou a alma de muita gente que estava hoje lá no Castelão. Olha lá, Celso. Já emenda, JP. Já emenda com os positivos agora. Esses 3 que o Lucas citou, é impossível que não estejam, né? Galhardo, como ele bem falou, um cara que muda completamente, né? Em algum momento ali o Águia sonhou, quis, imaginou que poderia, e aí Galhardo entra e diz, aqui não. Talvez em outro dia, contra outro, talvez vocês queiram mais jogo, façam alguma coisa, mas aqui não, aqui eu vou resolver. Pikachu já tinha dado assistência, né, importante, já vinha com uma participação legal. Esse cara, esse coringa, né, que chega na área, que é atacante, que é ala, que é lateral, que é capitão, importante, né, uma referência aí dentro do elenco. E o gol coroa, né, vinha buscando muito, já tinha dado uma boa assistência, e aí depois ficou buscando dele, né, podia ter saído com outras assistências, mas tentou ali finalizar, tentou ali achar seu gol, e aí no final acabou sendo coroado. E é engraçado que no lance do gol ele fica desesperado, né? Acho que é Guilherme que devolve a assistência. Guilherme arma ali a bola dentro da área, ele tá atrás, desesperado, faltou tivesse uma buzina ali para tocar, para apitar um sinal de fumaça para dizer que ele estava ali para finalizar, e a bola acabou vindo para ele finaliza ali no ângulo. Uma boa, bonita finalização, merecido, né? O Sebadios, como o Luca bem falou, também faz um gol, né? É um cara que de um perfil bem interessante do Fortaleza ter buscado e que precisa de jogos assim, de ganhar confiança, né, de ir crescendo. É um cara que essa adaptação vai demandar mais tempo, porque a gente fala aqui de Lucero, de Romero, que chegaram, vão entregando, né, cada um dentro do seu. São caras extremamente rodados, são caras vividos, experientes, enquanto o Sebadios é um garoto, né, chegou ao Fortaleza com seus 20 anos e vai se encontrando, né, chegou com uma missão ali de titular e hoje já como um reserva, entrando em um momento ou outro. Já chega o Bernardo Chapo aí para dividir um pouco mais as responsabilidades também lá no setor, né? É um cara que vai ser importante muito mais a médio e longo prazo. Então é importante que faça partidas como hoje, como a gente falou. A janela se abriu, a brecha se abriu. Galhardo saiu com moral, Pikachu saiu com moral, Dudu saiu com moral, todo mundo saiu grande do jogo de hoje, né? E que bom que o Sebadios também conseguiu. E deixo uma menção aqui que eu gostei, né, ali da dupla de meias de Caleb e de Pochettino. Zanocelo chega aí como mais uma opção para o setor, né, e ficará essa dor de cabeça bem legal aí para a Voivoda, quem não quer, né, ter 2, 3 opções entregando. Hoje no meu time, tanto Caleb quanto Pochettino seriam titulares. Como fazer isso tendo Moisés, tendo Lucero, tendo Galhardo? Não sei, aí fica para a Voivoda resolver, mas é a dor de cabeça importante. Eu gosto dos dois, gosto da possibilidade de ter um aberto e ter outro por dentro, gosto da possibilidade de ter os dois por dentro ali num momento de jogo que venha a precisar, né? E é bom ter jogador nessa característica, que sempre estejam entregando, que sempre estejam participando, né? A partida, o time vai um pouco melhor, um pouco pior, mas os dois estão ali sempre numa régua muito parecida, né, de participação, de importância.
e entregando o que o time precisa deles. Eu queria fazer só 2 menções. Sim. Do Axel, goleiro muito bom, né? Ex-Santos do Amapá, bom goleiro, jogou muito bem. Mas eu vou chamar a atenção a um jogador que eu já disse aqui, pelo amor de Deus, Fortaleza, não deixe esse moleque escapar. O lateral esquerdo dos caras, do Águia, o Patrick Maranhão, que é conhecido aqui no nosso futebol cearense, jogou já no Tianguá, jogou na base do Ceará, era do Atlético Cearense na última temporada, estava no time da Série C. Ele tem 20 anos, ele jogou muito bem. E olha que ele foi bastante agredido ali pelo lado direito, pelo lado esquerdo. É um jogador de 20 anos, alto, bom jogador, deu bons dribles, interessante. Ele foi um dos destaques, por exemplo, do Parauapebas, né? Time do Pará também. Carlos Maranhão, não? Carlos Maranhão deve ser o nome dele no gol, mas ele aqui no estado é conhecido como Patrick Maranhão. Carlos Patrick, é isso mesmo. Carlos por isso, ele é conhecido como Patrick Maranhão. Cara, ele é um muito bom jogador, pertence ao Parauapebas, se eu não estou enganado, jogou a Copa São Paulo esse ano, fez até um gol no Cruzeiro na segunda fase. É um jogador que o Fortaleza deve olhar com muito carinho, né? Desde não para o time principal, mas para o Fortaleza que mantém um time sub-23, por exemplo, né? Vai jogar, inclusive, além do Brasileiro de Aspirantes, vai jogar Fares Lopes, né? Que era a nossa versão. Brasileiro de Aspirantes, mas não, né? É só Fares. Brasileiro não, é só Fares. Com o Brasil. Fares. É CBF, né, cara? A gente nunca sabe o que acontece na CBF, né? Só lembrar do completo apagamento da Copa do Nordeste Sub-20 que não aconteceu ano passado, né? Isso. Aconteceu na pandemia, mas ano passado não. Porque prometeram o Brasileirão Sub-15 e aí para isso acontecer tiraram o aspirante, né? Mas cara, enfim. Não faz nenhum sentido. Exatamente. Nenhum sentido. Tema para outro podcast, né? Outro podcast. Mas é um jogador muito bom, cara. Me chamou muita atenção. O Patrick Maranhão. Muito bom jogador.